Continuando a nossa videoaula, pessoal, agora nós veremos a parte de notas do rodapé. Notas do rodapé é muito interessante para você explicar o que significa aquela palavra ou fazer alguma informação útil e assim por diante. O importante é que ela deve ser utilizada pelo um tamanho de fonte tamanho 10, sem nenhum espaçamento entre uma linha e outra. Também deve ser, deve ser utilizado um filete para separar o texto dos demais da nota do rodapé. Esse filete aqui é tamanho 5, mas 5 centímetros. Mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? No Word nós temos um recurso muito interessante que ele já faz isso automaticamente para você. É só você informar aonde que vai ficar a sua nota. Por exemplo, eu quero falar alguma coisa de problematização, tá? Tô dando um exemplo. Eu venho aqui bem no final, porque é aqui que vai ficar a nota. Venho aqui em referências, inserir nota de rodapé. Eu clico. Ah lá, ele automaticamente coloca a numeração aqui. Tá vendo? Olha que interessante. E já vem aqui, já coloca o filete. Ó, pode anotar aqui, ó, 5 centímetros, tá vendo? E já coloca o número 1. Aí eu coloco. Vamos supor, estou colocando uma informação aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa. Pronto. Se eu colocar outra nota no rodapé, discussão aqui, ó. Vou colocar científica, pronto. Eu venho aqui, inserir nota. Olha lá, ele automaticamente já pula pro 2 e já coloca 2 aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui e coloco. Pronto. Uma coisa importante, pessoal, algo importante. Você tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma sequência, tá? Não é que você está colocando aqui nota nessa primeira página que você nas outras páginas você vai continuar do zero, vai começar do zero. Não, você vai continuar sempre o número que você está colocando. Então, ó, 1, 2. Se eu colocar em outra página, ó, tem que subir uma página aqui, tá? Se eu colocar aqui em outra página, ó, eu venho aqui, coloco, inserir nota. Olha lá, ele automaticamente, ó, já segue o meu padrão. Tá? Então isso é muito interessante. Não altere esse número aqui. Tá? Apesar de você conseguir apagar, mas você não vai conseguir alterar. Você até pode alterar manualmente, só que eu não recomendo. Já que você está utilizando o automático, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Já que você está utilizando o automático, deixa ele e assim você não tem problema. Aí depois, pessoal, nós temos alguns exemplos aqui, tá? O importante quando você for citar a primeira seção de uma obra em nota do rodapé deve ter uma sua referência completa. Então o que acontece? Você começou a citar uma obra qualquer. Então cite-a por completo. Não abrevie e assim por diante. Porque isso está errado. Aí depois, pessoal, nós temos as citações. Tá? Eu até tenho aqui uns tipos de citações, tá vendo? Que nós vamos utilizar. Então, ó, nós temos a citação, menção de uma informação extraída de uma fonte, uma revista, um livro e assim por diante. Citação de citação, citação direta ou indireta de um texto, sendo que não tivemos acesso ao original, isso é interessante. Citação direta, transcrição textual de parte da obra de um autor consultado. E citação direta, texto baseado na obra do autor consultado. Então, as citações podem aparecer no próprio texto ou em notas do rodapé. Então nós temos aqui, ó, sugerimos apresentar as citações no texto, regras gerais da apresentação de citações. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou pelo título incluído na sentença deve ser em letras maiúsculas. Como assim? Ó, quando nós formos citar autor, sempre temos que colocar em maiúsculo, tá vendo? Ó? E sempre colocar o ano e também colocar a página. Isso é extremamente importante,
Você tem que colocar o nome do autor, o ano e também a página que você está usando. Olha lá, tá vendo? Ó? Você pode ver que todos os exemplos que eu peguei, nós estamos utilizando as citações, esse padrão. Aí depois, nós temos aqui os diferentes tipos de citação para que nós possamos utilizar. E uma coisa interessante, pessoal, quando a sua citação passar de 3 linhas, tá? Como é o nosso caso aqui, ó, que deu 5, nós temos que obrigatoriamente colocar um recuo de 4 centímetros na margem. Como que eu faço isso? É simples também, pessoal. Nós temos aqui, ó, o nosso modelo, tá? Digamos que esse texto é uma citação, tá? Então eu vou tirar aqui, ó. Digamos que ele está assim, ó. Pronto, tá uma citação. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou recuar em 4 centímetros. Como que eu faço isso? Simples, pessoal. Nós vamos utilizar a régua e vamos utilizar esses recuos aqui, esses símbolos, para recuar até 4 centímetros. Se eu for aqui, ó, pelo primeiro, ele vai recuar apenas a primeira linha. Você notem que no segundo espaçamento tem 2 símbolos, um meio triângulo aqui e um retângulo. Quando eu clico no triângulo, ele só vai na segunda linha. Agora, se eu clicar nesse retângulo, eu clico, olha lá, ó. Opa, deixa eu chegar aqui, clico, seguro e arrasto até 4. Ele, tá vendo que ele está levando de cima junto, ó? Olha aqui, ó. Eu vou para qualquer lugar que ele está levando, ó. E quando eu chegar no 4 centímetros, eu solto. Automaticamente o meu texto vai ter um recuo de 4 centímetros. Mas lembrando, pessoal, isso é para citações longas após 3 linhas de citações. Tá? Antes disso, você não precisa. Uma coisa interessante, pessoal, é que nós temos diferentes tipos de citação. Nós temos uma citação direta, curta, no texto de até 3 linhas, deve sempre estar contido entre aspas simples, tá vendo? Uma vez que você tenha dividido até coordenadas aspas simples. Você não pode esquecer disso. Aí você pode citar na mesma citação outras 3, ó, tá vendo? Separada por ou e assim por diante. Nós temos as citações diretas longas, que foi o que eu referi, que todas as citações diretas, que tenham acima de 3 linhas, você tem que colocar com recuo de 4 centímetros. Isso é interessante. E lembrando, sempre do tamanho 10, independente se for Times New Roman ou Arial. Lógico, se você utilizar Arial, você tem que utilizar no texto inteiro. Se você utilizar Times New Roman, é Times New Roman no texto inteiro. E detalhe, sem aspas e com espaçamento entre linhas simples. É aquele 1,0 que eu mostrei para vocês. Aí nós temos a citação indireta, tá? Que são as citações de um texto baseado na obra do autor consultado, tá? Então você tem aqui em nome do autor, lembrando sempre você colocando o texto, o nome do autor em maiúsculo e também o ano, tá? Lógico, se tiver. Depois, a indireta é a mesma da outra. Depois nós temos citação da citação. Como assim citação? Digamos que você pegou um texto e você consultou esse texto, mas você não consultou o original. Esse texto foi citado, entendeu? Só que você não pôde consultar o arquivo original. Então o que você vai fazer? Você vai colocar você vai colocar primeiro a obra diretamente consultada, que por exemplo é essa segunda obra, tá? Você vai colocar a palavra apud, que significa citado por, e daí depois você vai colocar o autor da obra, tá? Então isso é interessante. Então você tem que colocar a obra diretamente consultada, o autor e a obra e depois o apud e depois a obra citada. Isso é interessante, você não pode esquecer, porque aqui você está usando uma citação de uma outra citação, e assim por diante.
Esse material, pessoal, eu estarei disponibilizando no link desses vídeos, tá? Para que você possa consultar, para você possa ter esse exemplo e assim por diante. Na próxima videoaula eu estarei mostrando como fazer o sumário automático para que você não precise se preocupar com os números de páginas e assim por diante, só de uma forma simples e rápida. Muito obrigado, pessoal.